Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, então, com as nossas palestras online da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. O meu nome é Mirela Verde, sou estudante dessa casa espírita e hoje eu vou compartilhar com vocês o assunto As Crianças na Visão do Cristo. Então, primeiramente, nós vamos fazer aqui um pedido para a espiritualidade maior, nos inspirar, nos amparar, nos proteger, que possamos absorver esses momentos como aprendizado, como troca, sempre entendendo que estamos aqui todos para aprender um pouquinho mais, para evoluirmos e para tentarmos ser melhores. Então, quando a gente fala de Cristo e as crianças, nós temos sempre em mente aquela frase que Jesus disse quando ele estava no meio da multidão e, de repente, algumas famílias, algumas mães muito entusiasmadas, começaram a trazer as suas crianças para que Jesus as abençoasse. E nisso, os discípulos, eles começaram a não gostar disso que estava acontecendo, sentiram que estavam invadindo aí o momento e o tempo de Jesus. E Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que lhe assemelham. E ele disse: em verdade eu vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E ele disse mais, abraçou as crianças, abençoou e impôs-lhe as mãos, como que a curá-las. Então, quando a gente pensa nesse episódio, né, a fala que Jesus dá quando ele diz, deixa vir a mim as crianças, é uma fala de coragem para as famílias e para as crianças, mesmo que ele estivesse falando aquilo para os discípulos, dizendo que, na verdade, o verdadeiro valor era o que as famílias estavam fazendo para as suas crianças. Aquilo sim que era importante, né? As famílias estavam realmente querendo que as suas crianças fossem abençoadas por Jesus e pelo poder que ele tinha. E na vida real, se a gente for traduzir isso como se fosse uma metáfora, um ensinamento, é quando nós devemos ser facilitadores e não um obstáculo para que essas crianças vão a Cristo, mas as crianças muitas vezes são as outras pessoas que estão ao nosso redor e que nós somos empecilho para que elas cheguem até Deus. Muitas vezes essas crianças são os nossos próprios filhos, mas podem ser os nossos familiares. Então, quantas vezes nós somos realmente essas mães que querem levar os seus pequeninos para a luz, para a oração, para a espiritualidade? E quantas vezes nós somos aqueles discípulos que não entendem, que querem exercer aí uma autoridade de bloquear, de afastar ou de impedir as pessoas a chegarem até a luz, né? Então, Jesus mostra algo sobre valores, o que realmente importa. Então, Jesus mostrou nessa hora aos seus discípulos que não importava que elas estivessem vindo, muito pelo contrário, elas eram muito importantes. Talvez aqui Jesus quis dizer que essas crianças eram justamente a forma que o Espírito estava tendo para reiniciar a sua longa caminhada. Porque Jesus sabia que essas crianças eram espíritos reencarnados, começando a sua jornada. Vejam a importância que ele deu. E fora que os pais estavam olhando aí para seus filhos como bênçãos e não como um fardo. Assim como talvez os discípulos estivessem considerando que essas crianças estivessem atrapalhando. Então, como diz no Salmo 127 da Bíblia, né? Os seus filhos são bênçãos e não fardos, como herança de Deus e não como um problema. E nós seguimos aqui ainda as nossas pesquisas sobre isso. Então, Jesus, apesar de caluniado e perseguido pelos escribas e fariseus, isso está em Lucas, ele era considerado pelo povo como um profeta. Então, o povo realmente confiava nele a ponto de trazer os seus filhos para que ele os abençoasse. O simples fato de Jesus tomar as crianças em seus braços, dizer vinde a mim, estava mostrando a personalidade tão doce de Jesus como nós conhecemos. Ele mostra que, apesar de tudo também, os discípulos não haviam compreendido ele. Né? A atitude deles fazia as pessoas concluírem que Jesus era uma pessoa preconceituosa ou sofisticada, como eram as autoridades de Israel. E Jesus não, ele já tinha dado provas
da sua compaixão com justamente os necessitados e excluídos. Então as crianças aqui daqui a pouco também representam na nossa vida todos aqueles que são considerados mais excluídos, as pessoas com deficiência, as pessoas que são vítimas de preconceito, de discriminação e que muitas vezes querem chegar até a luz, mas são impedidas. E vamos traduzir que a luz é qualquer forma que a gente tem de conhecimento, de autoconhecimento, de elevação, o trabalho, a oportunidade de servir, tudo isso é a luz. A oportunidade de poder aplicar os seus talentos. Quantas pessoas nesse mundo são excluídas ou são consideradas empecilho para que elas cheguem até Jesus, até Deus ou até a espiritualidade, né? Então, então aí se a gente for traduzir esse momento onde Jesus falou isso aos discípulos, onde as crianças estavam vindo até eles, podemos dizer que nisso há vários grupos de pessoas, né? Os que impedem as crianças, né? Nesse caso os discípulos, os que estavam aí amparando ou protegendo Jesus. E muitas vezes nós somos essas pessoas que impedem a evolução de nós mesmos ou de quem está ao nosso redor por comodismo, por negligência, por falsa compreensão espiritual, né? E aí nós estaremos impedindo. Então vamos pensar nós como pais, por exemplo, ou como educadores. Será que nós estamos realmente abrindo o caminho para essas pessoas que estão conosco desde a sua infância, para que elas cheguem até Jesus? Ou será que nós estamos impedindo-as através do desvio das nossas condutas, da supervalorização daquilo que é supérfluo, do próprio consumismo, dos valores materiais acima dos espirituais? Quem somos nós nesse grupo? Será que nós somos fazemos parte do grupo que abençoa as crianças? Então Jesus demonstra amor, cuidado e atenção a todos os que são marginalizados, às crianças, aos leprosos, aos que têm doenças. Vocês lembram? Tudo isso se fala de Jesus. Ele dava valor aos enfermos, às prostitutas, aos gentios e agora, nessa situação, às crianças. E nós fazemos parte desse grupo que abençoa as crianças, os excluídos, os menos favorecidos, né? Em que caminho nós estamos nisso tudo? Então, as crianças são todos os que são impedidos de chegar a Jesus ou a Deus. Os pobres, os infelizes, os doentes, os com deficiências, os discriminados, maltratados e excluídos. E os que impediram as crianças revela quando nós somos insensíveis, egoístas, adultos sem visão espiritual, nos tornamos empecilhos entre as pessoas e Deus. Vejam só, né? Então, como é que nós podemos entender essa história, esse trecho do Evangelho, ou esse acontecimento, na vida atual, na vida em que nós estamos, né? Porque Jesus contava e falava por parábolas. Ele sempre tinha um ensinamento. E aquilo que está relatado no Evangelho também nos traz um ensinamento que nós podemos aplicar na nossa vida. Nós não estamos, por acaso, conhecendo todas essas histórias com a bênção do Espiritismo. O relacionamento de Jesus com as crianças é o exemplo genuíno da pureza. Aquelas crianças, elas não estavam indo até Jesus, mesmo sendo levadas, as tão pequeninas eram carregadas no colo, mas havia crianças que estavam caminhando, independentes, indo até Jesus também. Elas não estavam indo com interesses pessoais, com interesses carnais. Era o simples desejo de estar perto e receber a sua bênção que as atraía, né? Então, será que nós somos essas crianças? Será que nós somos esses discípulos? Será que nós somos essas famílias? Será que nós somos como Jesus, que acolhemos quem quer que venha à nossa frente, ao nosso lado? Em Mateus 18, Jesus chama uma criança. Ele conta uma história que Jesus chama uma criança e coloca ela no centro de uma roda de conversa com seus discípulos. É um momento de ensino fundamental.
A criança aprende quando é colocada como protagonista, quando suas posturas e ações são levadas em conta. Então, quando Jesus faz isso de colocar a criança no centro, ele está nos ensinando que a criança, com sua pureza e por estar na sua infância, no início da sua caminhada, ela deve ser realmente ouvida por nós. Quantas crianças nos ensinam? Vocês já escutaram o que uma criança fala? As perguntas que elas fazem? Eu tenho 2 filhas de 9 anos. Cada pergunta, cada reflexão profunda, aquele amor genuíno, aquela ingenuidade tão pura. É tão bom quando a gente escuta uma criança. É um espírito novo, fresquinho, vindo à tona. Aquele corpinho fresquinho, aquele espírito muitas vezes milenar, muitas vezes muito mais velho que nós. Mas, através da lei do esquecimento, ela chega aqui pura, maleável, pronta para ouvir a nossa palavra, para acolher o nosso carinho, para seguir o nosso exemplo. Esta é a criança que Jesus fala. Então, quando a gente consegue respirar, acalmar e ouvir uma criança, a gente vai diminuindo o nosso ritmo, a gente vai começando a perceber que elas são o principal valor que existe na nossa vida. Será que nós, como pais, ou como educadores, ou como familiares dessas crianças, que são espíritos muito inteligentes, muitas vezes muito virtuosos, mas que têm uma caminhada reiniciando? E se está em nosso lar, é porque nós temos a responsabilidade de abençoá-las, de abrir esse caminho para que elas cheguem até Jesus. Orar pelas crianças também é nosso papel. Aquelas crianças que são abusadas, vítimas de violência, de injustiça, como é que nós podemos abrir esse caminho para elas chegarem até Jesus? Muitas vezes nós não temos interferência direta, muitas vezes nós não temos o que fazer, nós ouvimos na televisão os casos de abuso, nós sabemos dos nossos vizinhos, dos nossos cidadãos da cidade que nós existimos. Nós não temos ação direta, mas nós podemos orar por essas crianças. E isso é verdadeiramente abrir o caminho para elas. É isso que é a criança na visão do Cristo. Seguindo um pouquinho mais, naquele texto do Momento Espírita, que é tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras básicas do Espiritismo, dos textos da Joana de Ângeles, do André Luiz, nós temos várias passagens que falam por que Jesus promete o reino dos céus para aqueles que se assemelham às criancinhas. Por quê? Porque ele não via ali, naqueles corpos infantis, espíritos qualquer. Ele via aí espíritos reencarnados que estavam voltando à Terra com os seus desafios, as suas lutas, assim como qualquer um. Então ele percebia isso, Jesus sabia tudo. E aí ele falava do ser criança no sentido do período da infância, na época em que nós somos puros, nós somos maleáveis, moldáveis e mais do que tudo, nós temos aquela virtude sublime, principal lição de Jesus, humildes. Ou vocês acham que uma criança é egoísta, é orgulhosa, é maldosa? É muito raro isso, nós vermos nas crianças isso. Então, é essa candura que Jesus fala. E quando a gente fala dessa pureza dos pequenos, a gente tem que pensar também na pureza que ainda existe dentro de nós, da nossa criança interior. Quem nós fomos? Nós também já fomos criança. Aquela nossa criança sofrida, talvez aquela nossa criança confusa, também chora aqui dentro de vez em quando. O que nós estamos fazendo para acolher esta criança que muitas vezes acabou se moldando nesse mundo material e esquecendo o que verdadeiramente é o amor, é a alegria, é a transparência, é a humildade, é o verdadeiro amor, é o verdadeiro relacionamento que nós, talvez quando crianças, nós tínhamos. Aquela visão linda de Deus, aquela visão bonita da natureza, quando uma criança olha um bichinho, quando uma criança olha uma florzinha, é ela mostrando o quanto ela aprecia o nosso Criador,
a espiritualidade, né? É uma criança orando, é tão bonito. Será que nós estamos fazendo com que essas crianças ao nosso redor, e essa criança que mora aqui dentro, ainda dentro de nós, que somos nós mesmos, será que nós estamos abrindo esse caminho para a espiritualidade, para o amor? E uma criança também, ela é tão simples, ela se contenta com pouco, né? Ela não tem vaidades, ela não tem preconceito, ela não é dissimulada, não coloca máscaras, ela enxerga o mundo sem mágoas. É isso que nós precisamos buscar. É essa visão de nós mesmos que nós temos que buscar, porque nós temos isso, essa luz dentro de nós. Nós temos essa essência tão pura e tão boa. Mas aquilo que nós fomos construindo ao longo da vida, até muitas vezes para lidar com as nossas dores, foi fazendo a gente esquecer um pouquinho desse nosso ser, né? Tão meigo, desse nosso lado tão puro, que é o nosso espírito na sua essência. Então, que nós possamos voltar a nos enxergarmos dessa forma, assim como Jesus enxergava as crianças. Que nós possamos nos valorizar acima de tudo, após as leis universais, após a divindade, após tudo que nos rege, a lei da causa e efeito, que nós possamos amar quem nós somos, aquilo tudo que nós temos hoje como colheita daquele plantio que nós realizamos até agora em nossas precedentes existências. Então, que nós possamos nos amar, nos acolher, nos lapidarmos, nos transformarmos nesse ser humilde, nessa nossa criança tão serena e tão moldável, mas à espiritualidade, ao amor e aos bons exemplos. E que, em segundo lugar, nós possamos transformar e abrir caminho para as crianças pelas quais nós temos responsabilidades, como pais, como professores, como avós, como irmãos, que nós possamos realmente acolhê-las, percebendo ali um espírito que está sedento de amor, sedento de cura, sedento de oportunidade, que assim como nós, tem uma vida pela frente. Que mais que nós temos? A ideia da criança de Jesus também é o oposto da ideia de velho. Como assim? Não no sentido de idoso, mas daquele que não muda suas opiniões, que não altera o seu comportamento, que não cede por nada nesse mundo. Velho é quem se deixou amargar pelo caminho. E criança é quem respira alegria e dá novas chances a si mesmo e aos outros todos os dias. Aqui ele está falando do perdão. Vocês já viram uma criança? Quanto tempo que ela fica braba, magoada, emburrada? Minutos, gente, minutos. No máximo algumas horinhas. E depois está tudo bem, está tudo bom, é um abraço de novo. Entre as crianças, começa a brincar de novo. E quantos anos, muitas vezes, a gente fica com amargura, com mágoas, né? Então, será que a gente consegue também ser como essas crianças que perdoam, que dão uma nova chance a si próprios, se libertando das culpas e também às outras pessoas quando nos magoam? Essa é a criança que Jesus fala. E nós, como pais, procurar entender o valor do nosso exemplo. Quanto antes nós nos melhorarmos, nós nos buscarmos, nos conhecermos, nós buscarmos ressignificar as nossas dores, entender o sentido do porquê nós sofremos ainda, entender o sentido do porquê que ainda nos magoamos, nos incomodamos com as pessoas ao nosso redor, olhar para dentro de si, fazer aí um planejamento de reforma íntima. Como nós podemos ainda nesta encarnação nos melhorarmos, nos transformarmos, aproveitar cada momento, aproveitar os papéis que nós exercemos dentro do nosso lar, na sociedade, no nosso trabalho. Esse é o convite de Jesus, quando ele fala de se olhar das crianças, de sermos como elas, para entrarmos no reino dos céus. É isso, é essa humildade que nós precisamos buscar, essa pureza de sentimentos e de coração, e verdadeiramente enxergarmos a vida com alegria, com leveza, com paz e com tudo de bom que uma criança nos transmite.
que possamos agradecer esse momento, acolher essas reflexões e olharmos para nós mesmos, para a nossa criança e para as crianças ao nosso redor com outros olhos, os olhos do amor de Jesus. Que assim seja.